Olá, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem aí? Beleza? Então, a gente está hoje aí com Francinaldo, Pedro Henrique, Harine, Vinícius e Wagner, né? Sem contar com o nosso professor colega aqui, Igor Ferreira. Bom, pessoal, eu vou só pegar uma aguinha ali, a gente começa aí para valer as 25, tá? Para ver se nesse tempo aí entra mais alguém. Tá só uma colherzinha de chá de 4 minutos aí, beleza? A gente já volta já em 4 minutos. Calma. Aqui realmente é um caso gigante na informação. Costumo dizer que Bom, pessoal, eu sou o professor Elson, né? Vou estar com vocês hoje aqui nessa aula, mas provavelmente a partir da próxima aula já vai ser o, o professor Igor que vai conduzir vocês aí nessa trilha do aprendizado, né? Tá com a gente hoje também a Letícia. A Letícia é a monitora, né? Oi, Então, pessoal. a Letícia, ela é responsável por tudo que diz respeito à navegação, né? Ao acesso. Então, dúvida que vocês tiverem a respeito de navegação, de acesso, senha, enfim, no que diz respeito à navegabilidade dentro do curso, né? Isso você trata com a Letícia. O que for em relação a conteúdo, né? O conteúdo programático, o conteúdo é, que vocês vão ter ali, tanto no AVA como nos encontros que vocês tiverem, dúvidas sobre a condução lá no momento presencial, enfim, tudo isso vocês podem tratar diretamente com o Igor, tá? Ali no AVA tem uma opção de chat lá, você pode colocar a sua dúvida ali
e buscar o contato diretamente com o Igor, que ele vai tratar vocês da melhor forma possível e sanar qualquer dúvida que possa ter aí, tá certo? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou. Ah, ótimo então. Beleza, perfeito. Bom, esse curso de vocês, ele, assim, esse curso de vocês, esse nosso curso, né? Eu vejo assim como uma pedra fundamental da humanidade, né? Porque você vai tratar de dois assuntos que é o que move o nosso mundo de hoje, né? A parte elétrica e mecânica, ela sem dúvida nenhuma, ela abrange aí os principais pontos em qualquer indústria, né? Então são os pilares fundamentais da nossa economia moderna. Isso começou lá atrás, né, com muita dificuldade, com muitas restrições. Na década de 80 teve uma virada de chave muito importante, que foi o desenvolvimento, né, de um equipamento que chama tiristor, né, de um componente que chama tiristor. Então, a inclusão desse tiristor em circuitos, ele trouxe uma simplicidade muito grande e uma condição de comando também muito grande, né? Então, a gente saiu aí de equipamentos muito pesados, muito grandes para suprir determinadas demandas, e hoje, né, com a implementação desses equipamentos, isso ficou bem mais simples, né? Um exemplo que eu gosto de dar sempre são os elevadores, né? Os elevadores antes da década de 80 eram equipamentos muito robustos, né? Equipamentos muito pesados. Dedicava-se um quarto enorme para a parte de comandos, né? Porque eram todos comandos mecânicos. O motor era de corrente contínua e não havia muitos recursos em relação à velocidade, paradas e assim por diante, né? Com a implementação desses equipamentos, esse tiristor, passou-se, né, a ser utilizado o próprio motor industrial de corrente alternada e isso facilitou muito, né? Então facilitou muita coisa. Então, ao que diz respeito à elétrica e à mecânica, né? Eles, qualquer indústria é o que tem, né? É o que tem em qualquer indústria. E aí, eu vou deixar um alerta para vocês o seguinte, né? Que em um curso como esse, dificilmente vocês vão adquirir todo o conhecimento necessário para se desenvolverem, né, como profissionais completos, tá? Vocês vão precisar de buscar conhecimentos fora, né? Vocês vão precisar de buscar conhecimento fora. Por quê? Porque é uma área que é muito ampla. Quando a gente fala, por exemplo, de energia, né, energia elétrica, ela tem desde as megas ou extras altas tensões, né, que são as linhas de transmissões aí que o Brasil hoje tem até de 750 mil quilowatts, e vai até as subtensões, né, de menos de 1 volt em circuitos eletrônicos. Então a gente tem uma gama muito grande de situações que podem ser aplicado à energia elétrica, né? A mecânica da mesma forma, quando você vai para a parte de metais, né? O volume de tipos de metais que existe e, consequentemente, ferramentas para lidar com ele, esse universo fica muito grande, né? Então, esse curso ele traz um direcionamento sobre como se proceder, mas, no entanto, não tanto conhecimento específico de situações. Então, pode acontecer de alguma situação, né, vocês perceberem que não está contemplando o seu anseio de conhecimento em determinado ponto. Esse é o momento, então, que vocês podem se direcionar ao professor, né, o professor Igor, que vai estar com vocês, e solicitar mais detalhamento sobre esse tipo de assunto, tá? Então, se vocês já trabalham numa empresa que tem um determinado tipo de equipamento, por exemplo, e você quer fazer parte da manutenção desse equipamento, né? Talvez o nosso curso não vai trazer todas as informações necessárias para isso, né? Mas na aula, no momento web ou no momento presencial, você pode abordar que tem interesse nesse tipo de equipamento, que o professor vai direcionar
uma explicação, vai direcionar uma formação sua de acordo com essa sua perspectiva, tá certo? Bom, então eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a questão das web aulas, né? Que é a web aula? A web aula, ela não tem a pretensão de te ensinar a matéria, né? Mesmo porque a nossa colega aqui, que é da área pedagógica, né? Que é a analista pedagógica, ela sempre fala para a gente o seguinte, que o professor ele não ensina o aluno, né? O professor ele faz com que o aluno desenvolva as habilidades. E é nessa perspectiva que o Senai trabalha, né? Então, qual é a importância da web aula? A web aula, ela nada mais é do que um preparo do aluno para o momento presencial, né? Então, a web aula, ela vai preparar você, muni-lo de conhecimento técnico, para que no momento da sua aula presencial, né, você tenha o maior aproveitamento possível, tá certo? Por quê? Porque o DNA do Senai, ele é de desenvolver em você a capacidade de fazer, né? O Senai, ele tem um foco muito grande em preparar o profissional para que o profissional tenha a capacidade de fazer, de realizar trabalho, né? Então, esse é sempre o foco do Senai. Bom, então, para isso, né, para saber fazer, para saber elaborar ali na prática com as mãos e tal, o aluno vai precisar de estar munido de conhecimento técnico, né, para um melhor aproveitamento. Então, você precisa conhecer o seu plano de estudo e saber quais são os pontos que você vai aprender a desenvolver, melhor dizendo, né, você vai desenvolver para que no momento presencial você tenha um melhor aproveitamento, né? Então, você no momento web vai desenvolver as habilidades, adquirir o conhecimento para que você tenha uma melhor condição de fazer o realizamento da SAP. Bom, então, o que é SAP, né? A gente, vocês vão ver falar muito nisso aí, né? Quem não é do Senai que está entrando agora, vai ver muito falar sobre SAP. SAP é a situação de aprendizagem, tá? O que é a situação de aprendizagem? A indústria, ela através dos seus comitês, né? Ela vira para o Senai e informa o Senai quais são as habilidades técnicas que ela quer no profissional, tá certo? Ela vira para o Senai e fala quais são as habilidades, quais são os trabalhos, quais são os resultados que ela busca em cada profissional que o Senai forma, né? Porque o Senai, o seu papel fundamental é formar profissionais para a indústria, né? Nós temos esse DNA da indústria, então o nosso grande papel é esse, é formar profissionais para a indústria. E com isso a indústria precisa sinalizar para o Senai o que ela precisa. Então, diante dessa sinalização, né, essa sinalização que a indústria faz para o Senai, ela destrincha quais são as habilidades que o profissional precisa ter. Diante disso, o Senai pega essas informações e colhe no campo uma situação de aprendizagem, ou seja, uma situação similar à que vocês vão encontrar no dia a dia, né? Ou que já ocorreu com alguém. Tá? Então, a maioria dessas situações de aprendizagem é algo que já ocorreu com alguém. Tá? Letícia, eu não está restrito, não. Ah, sim, não. Eu vou pedir o pessoal para continuar tentando não acessar, porque alguns estão ainda com bastante dificuldade. Obrigada. Eu não percebi que tem restrição, não, tá? Certinho. Tá, beleza. Pessoal, a Letícia tinha mandado para mim que tem algum aluno tentando entrar, mas na verdade deve ser algum problema lá, tá? Então a gente vai continuar aqui. Qualquer necessidade, Letícia, pode me interromper novamente, tá? E vocês, alunos, também. Então, de acordo com essas habilidades que você precisa desenvolver,
o Senai vai bolar essa situação de aprendizagem, né? Essa situação de aprendizagem ela vai simular uma situação onde você resolvendo essa situação de aprendizagem, consequentemente, você vai estar desenvolvendo as suas habilidades que o Senai deseja que você tenha, tá certo? Então, por isso que é importante você desenvolver esse conhecimento teórico nas aulas online, né? Para que quando chegar no momento presencial, você concluir essa situação de aprendizagem com êxito, né? Então, você vai juntar o teórico com o prático ali no momento presencial, tá certo? Então, a gente observa, né, que já há muito tempo o professor não é mais um poço de conhecimento que o aluno precisa beber, né? Então, o professor já há bastante tempo ah, já tem a característica de direcionar o aluno na busca do conhecimento, né? Com a implementação da internet aí, a gente não detém mais, a gente não consegue concorrer mais nem com o Google, né? Então, a gente faz o direcionamento do aluno na sua caminhada pelo conhecimento. Então, a gente vai pontuando quais são as situações que o aluno precisa desenvolver, né? Mas eu sempre incentivo o aluno a, a buscar aprofundamento desse conhecimento fora dos momentos, né, de webs, tá? Então, você vai falar sobre um tema, vai ver sobre um tema, então você vai pesquisar mais a respeito daquilo, né? Para uma próxima web, se você trouxer já um questionamento, já vai facilitar bastante. Então, é assim que eu gosto de proceder, tá certo? Dessa forma, né, fica muito claro que vocês é que são os protagonistas do seu conhecimento, né? Então, vocês é que vão posicionar-se de que forma vocês querem que esse profissional após formado seja, né? Que forma que você quer ser? Você quer ser um profissional que simplesmente tem o certificado ou você quer ser um profissional que realmente entende, né, cada parte do processo? Você entendeu e assimilou o conhecimento necessário em cada situação de aprendizagem, né? Porque toda unidade curricular ela vai ser formada por situações de aprendizagem. Então, o que eu quero despertar em vocês? O desejo e a vontade de buscar o conhecimento acima de tudo, né? Eu sei que vocês estão ansiosos, com vontade de ir ali já ir ali no AVA, né, e responder as entregas que tem para fazer lá, já fazer as entregas que tem lá, mas é prematuro ainda, tá? Ainda é prematuro. Eu geralmente, eu não sei como é que o professor Igor vai conduzir isso, mas eu geralmente, eu informo aos alunos mais ao final da unidade curricular para que eles façam as entregas, porque eles vão absorver o conhecimento durante a unidade curricular, né? E ao final é que terão capacidade para fazer essa entrega e fazer uma entrega de maior qualidade. Então, eu não quero que vocês se preocupem tanto em fazer as entregas do AVA, né? Eu gostaria que vocês se preocupassem mais com a absorção de conhecimento, tá certo? Preocupe-se em saber realmente o que estão fazendo, né? Aí, e fazer a entrega lá no AVA vai ser a parte mais simples, tá certo? Pessoal, até aqui, está fazendo sentido para vocês? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos avançar para o conteúdo, então? Queria só saber, Elson, quantas horas vai ser de aula hoje? Hoje vai ser 8 horas de aula seguida. Quem falou? Micael, Micael, 8 horas de aula seguida. Você já está pronto para isso? é porque eu estou no horário de serviço, aí eu tirei uma hora de janta para poder assistir, entendeu? As aulas geralmente são de 45 a 50 minutos, tá? Então, certo, vai dar para assistir todinho, ó. Beleza. Então, antes das 21 a gente encerra, tá bom? Ok. Mais alguma colocação, pessoal?
Bom, pessoal, então vamos lá. O que que é o que que a gente está aqui hoje com o propósito de aprender? Sobre os fundamentos elétricos, né? O que que é fundamento elétrico? A gente tem três grandezas que a partir de agora vocês precisam chamá-las pelo nome adequado, né? Então você tem a obrigação a partir de agora chamar pelo nome adequado, que é tensão, corrente e potência. O que que é a tensão? A tensão a gente fala aí em volts, né? A tensão é essa diferença de potencial que é dada em volts. Então, eu tenho aí na bateria do carro, por exemplo, 12 volts, ou seja, a tensão do carro, do circuito elétrico do carro, é na sua maioria 12 volts, né? Já nos caminhões, a bateria é de 24 volts, né? Então, ali nos caminhões, a tensão da bateria, ou a tensão da instalação do caminhão é de 24 volts, tá certo? Aqui em Goiás, lá na nossa residência, as nossas tomadas, lâmpadas, geladeiras, TVs, elas são equipamentos conectados a uma tensão de 220 volts, né? Então, quando eu meço ali entre tensão e neutro, tá? Eu tenho 220 volts, ou seja, a minha tensão é de 220 volts. Se eu perguntar aqui em Goiás, qual é a tensão da distribuição? A nossa tensão de distribuição é 220 volts, né? Já é subentendido, quando se fala 220 volts, já é subentendido que é monofásico, né? Porque se eu tratar em regime de distribuição trifásico, aí eu vou medir entre fases, e aí será 380 volts, né? Então, tudo isso é tensão. Quando eu falo em tensão média de distribuição, é aquela tensão antes dos nossos transformadores da rua, né? Aquela nossa lá, ela já é uma diferença de potencial entre fases de 13.800 volts, né? Na sua maioria. Então, eu tenho também uma tensão de 13.800 volts, tá certo? Então, a gente já sabe agora o que que é tensão e qual o nome da tensão, né? Tensão é a diferença de potencial e a tensão é dada em volts, né? Quando eu falo em corrente, corrente é a quantidade de energia, né, de uma forma bem singela, é a quantidade de energia que circula pelo circuito, né? Então, a tensão é como se fosse a pressão da mangueira, né? Então, eu posso ter uma mangueira grossa, que tem pouca pressão, mas, no entanto, circula um volume grande de água, né? Com a mão eu consigo tampar, mas, no entanto, consegue movimentar um grande volume de água, ou seja, a minha tensão é baixa. Minha tensão é baixa, mas a corrente é alta, tá certo? Então, a corrente é essa quantidade de água que está passando na mangueira, ou seja, a quantidade de fluxo de elétrons que está circulando pelo fio, né? Então, a gente nota que quando eu tenho uma corrente maior, eu preciso também de uma fiação mais grossa, né? Então, essa fiação mais grossa vai permitir um fluxo maior de corrente que vai circular dentro do fio. E aí a gente tem a parte da corrente lá no carro, né? A bateria do carro, eu vou comprar uma bateria do carro, é de quantos amperes? Ah, é de 45 amperes. Ah, é de 60 amperes. Essa é a capacidade que a bateria tem de fornecer uma corrente em um momento instantâneo, né? Quando você vai dar partida no carro, por exemplo, você precisa de um volume grande de energia saindo da bateria para ser absorvida pelo motor que vai girar o motor do carro, né? Então, ali é a corrente. Então, a corrente ela é caracterizada pelo volume de energia que passa pelo circuito, tá certo? Então, lá no carro eu tenho a bateria, que pode ser de 45, pode ser de 60, né? Os motores diesel geralmente são baterias maiores. E lá no caminhão, as baterias são de 100, 150 e 300 amperes,
né? Então, aí a gente tem a parte da corrente. E na nossa casa, como é que a gente olha a corrente? Lá no disjuntor. Lá no disjuntor tem uma inscrição onde indica qual é a corrente do circuito, né? Ou seja, qual é a quantidade de carga que está conectada naquele circuito com a referência de corrente. Se eu olhar no circuito do chuveiro, por exemplo, né? Se eu tiver um disjuntor de 20 amperes apenas, ele é só para aqueles chuveirinhos ali duchinha, né? Que é no máximo 4.400 watts. Se eu tenho um chuveiro que é maior, uma duchona, uma super ducha, alguma coisa assim, o disjuntor de 20 amperes não vai suportar a quantidade de corrente que vai circular por ele, né? Então, se eu for falar sobre corrente, eu vou dizer corrente. Se eu for falar sobre a medida, eu vou falar ampere, né? Mas se eu for falar sobre a potência de um circuito, eu vou falar corrente, tá? Da mesma forma que quando eu vou me referir à tensão, né? Eu não vou falar volt, eu vou falar a tensão, né? A tensão da rede é 220 volts, né? Mas eu não vou falar que a rede tem a tensão, aliás, que a rede é 220 volts direto. Eu preciso de informar que esses 220 volts é referente à tensão, né? E a potência é a proporção entre as duas, né? Quando eu tenho uma tensão alta e uma corrente também alta, a potência também é alta, né? Agora, quando eu tenho uma tensão baixa, mesmo que a corrente seja alta, às vezes a potência não é tão alta, né? Vamos fazer um exemplo disso? Tá. 50 amperes em 12 volts. 50 amperes em 12 volts, eu tenho 600 watts. É 600 ou 6.000 watts, Igor? Fugiu agora aqui. Então, 12 vezes 50, 600. Então, eu tenho 600 watts, né? E 600 watts, se a minha tensão é de 220 volts, ele vai dar 4 amperes, por volta de 4 amperes só, né? Então, para vocês terem uma ideia de que a potência, ela é em virtude da tensão e corrente, né? Então, com isso, pessoal, a gente tem aqui uma proporção entre as três grandezas, né? Então, em resumo, né? A tensão elétrica, que é medida em volts, né? Ela é a força que empurra os elétrons dentro do condutor. É igual a pressão da água, né? Você tem a mangueira da VAP ali, né? Da bomba de alta pressão, que ela é fininho, né? O buraco é fininho, mas a pressão é tanta que sai um volume muito grande de água em pouco tempo, né? Então, a tensão vocês entendam como a pressão da água no encanamento, né? Então, quanto maior a tensão, maior a força que empurra a corrente. E ela é medida em volts, né? Como eu já falei, e representa a diferença de potencial entre dois pontos de um circuito. E aí vem uma questão. Isso aqui vai ficar para o resto da vida de vocês, essa expressão de que a tensão, e vocês prestem atenção nisso, a tensão ela é única e exclusivamente medida entre dois pontos, tá? A tensão só é medida entre dois pontos, exceto quando for em equipamentos específicos, como analisadores de energia, que ele vai trazer mais grandezas junto, mas sempre a tensão vai ser em pares, né? Sempre a tensão vai ser em pares. Mesmo que você meça um circuito trifásico, essa tensão sempre vai ser dada em pares, ou seja, é a diferença de potencial entre a A e a B, diferença de potencial entre a B e a C e diferença de potencial entre a C e a A, né? Então, a diferença de potencial, a tensão, ela só é medida entre dois pontos, tá certo? Então, não faça confusão com isso nunca mais. Mesmo que o circuito seja trifásico, a diferença de potencial, ou seja, a tensão, o volts, né? Ele vai ser sempre
entre dois pontos. Não há diferença de potencial entre um ponto só e não há diferença de potencial entre mais de um ponto, tá certo? Então, se eu vou medir, é sempre entre dois pontos, tá certo? Você vai pensar, mas e aquela canetinha que você coloca na fase e ela te dá atenção? Ela está usando o seu corpo como o zero da medida, tá? Então, ela vai dar essa diferença de potencial utilizando o seu corpo como uma medida. Então, vamos lá. O U, ele é a tipologia da tensão em expressões numéricas. Então, quando você for ver o volts, né, a tensão aqui, o volts, ele sempre vai aparecer como U, tá? Em algumas expressões, ele pode aparecer como V também, mas é mais comum ele aparecer como U. E o U, ele é o quê? Ele é a potência dividido pela corrente. Então, se eu tenho o U aqui, né, eu tenho o U. O U é 220 volts. Né? Eu já tenho o U. Eu tenho a potência. Eu tenho a potência. A potência é 4.400 watts. O que é 4.400 watts? É o chuveiro elétrico. Então, se eu não sei qual é o I, basta eu dividir o 4.400, tá, pelo 220, que eu vou achar qual é o I, né? E aí, o meu I vai ser 20 amperes. É isso, Igor? Isso. 20 amperes. Então, essas três grandezas, eu só preciso de duas para achar a terceira, tá? Então, sempre eu vou conseguir achar uma terceira se eu tiver duas delas, tá certo? Ficou alguma dúvida, pessoal, em relação à tensão? Fez sentido para vocês? Vocês querem fazer alguma colocação? No dia a dia de vocês, vocês lidam com isso? Como é que é? Não precisa falar todo mundo de uma vez, não. Pode ser um de cada vez. Tem alguém me ouvindo aí? Bom, professor, como o pessoal não está se manifestando, eu vou dar uma contribuição aqui. Primeiramente, pessoal, boa noite a todos. Como o professor Elson introduziu no início, provavelmente eu serei o tutor dessa disciplina, certo? A partir do nosso próximo encontro. E espero que vocês possam encontrar em mim uma pessoa que vai ajudar a sanar as suas dúvidas, certo? Então, vejam como um parceiro, um amigo que vai estar aqui para conseguir contribuir com o máximo de conhecimento possível, certo? Então, dando um exemplo prático agora dessa fórmula, né, dessa relação, porque uma fórmula nada mais é do que a relação de grandezas, certo? Então, um exemplo prático, né, como ele usou o exemplo aí do chuveiro, vocês já conseguem agora determinar se, por exemplo, o disjuntor que está sendo utilizado para proteger aquele cabo que vai alimentar esse circuito, ele está ali dimensionado de uma forma correta, por exemplo. Então, usando o exemplo aí que ele deu, certo? De um chuveiro que vai consumir uma potência de 4.400 watts, certo? E aí eu tenho lá um disjuntor de 15 amperes para esse circuito. Vocês acham que esse disjuntor está dimensionado corretamente? Quando eu ligar o chuveiro ali na potência máxima, o que vai acontecer? Alguém sabe falar? Quando ligar o chuveiro, Vai desarmar. Vai desarmar e aquecer a fiação. Isso, justamente. Por quê? Se o meu chuveiro ele necessita de 20 amperes para desenvolver ali o seu trabalho, né? Ou seja, para ele conseguir funcionar, eu tenho um dispositivo que vai limitar essa corrente consumida em 15 amperes, significa que quando passar 20 amperes por ele, ele vai desarmar. Então, já é uma forma prática da gente utilizar essa forma, essa relação, certo?
Então, para eu conseguir determinar a terceira grandeza dessa relação, certo? Eu preciso conhecer duas delas. Então, se eu conheço a tensão, conheço a potência, eu consigo encontrar a corrente, certo? Se eu conheço a corrente e a tensão, eu consigo determinar a potência ali do meu dispositivo, certo? Vou deixar agora o professor continuar. Então, pessoal, ao decorrer das aulas, vocês vão aprender mais, né? Hoje a gente está passando aqui só um geralzão sobre o que é, mas vocês podem ficar tranquilos que vai ser mais destrinchado isso, mais detalhadamente. O professor Igor depois vai falar muito a respeito disso ainda com vocês, né? Vocês vão descobrir que disjuntor não é tudo igual, né? Então, eu tenho disjuntor de 20 amperes? Tem, mas qual que é a curva dele? Então, vocês vão ver que tem várias curvas desse disjuntor, né? Por isso que tem diferença de preço entre um e o outro, qual é a aplicação. Tem disjuntor que é específico para chuveiro, tem disjuntor que é específico para motor, tem disjuntor que é para ar-condicionado e assim por diante, tá certo? Então, vocês vão ver esses detalhes ainda aí sobre essas questões. Bom, então, a corrente elétrica, quando a gente fala só da corrente elétrica, né, só para ficar bem claro, ela é o fluxo de elétrons que passa por um condutor. Então, quando existe uma tensão aplicada, ela representa a quantidade de carga que passa por um ponto, ela é sempre medida em segundo, tá? Sempre que passa por um ponto em um segundo. Então, a unidade de medida é o ampere, vocês não podem esquecer disso, né? Ela, em expressões numéricas, ela vem com a letra I, tá? Então, o ampere é I. O que mais que eu preciso falar? Né? Então, isso é essencial para vocês. Então, a corrente, né? Ela é o volume de elétrons que passa pelo circuito. Aí vem uma questão interessante. Eu pergunto para vocês aí, e não é uma pergunta retórica, não. Eu quero uma resposta, pelo menos, de alguém, e me diga: existe corrente sem tensão? E a outra pergunta é: existe tensão sem corrente? Quem saberia me dizer? Não ouvi. Fala, Paulo. Fala de novo que eu não escutei, não. Eu acho que não, hein? Não existe o quê? Fala aí para mim. Não existe tensão sem corrente, né? Não existe tensão sem corrente. E corrente sem tensão, tem? Corrente sem tensão? Não, que uma depende da outra, eu acho. Paulo, você quase acertou. 50% para você, tá? Realmente, não existe, existe tensão sem corrente. Por quê? Em um circuito aberto, você vai medir a diferença de potencial. Então, a diferença de potencial está lá, tá? Só que como o circuito está aberto, não tem corrente circulando, mas tem a diferença de potencial, entendeu? Então, se você for lá e medir na tomada, não tem nada conectado na tomada, tá? Você vai lá e mede com um voltímetro, você vai lá e mede os dois polos da tomada. Lá vai ter 220 volts, mas não tem nenhuma corrente, porque não tem nada conectado, tá certo? A partir do momento que você conecta ali o ventilador, por exemplo, se você medir em um daqueles fios ali, vai ter uma corrente que está alimentando o ventilador. Aí passa a ter uma corrente. Então, eu posso ter uma tensão sem corrente, mas não posso ter uma corrente sem tensão, tá certo? Toda corrente, ela tem uma tensão que é a força que empurra os elétrons dentro do condutor, tá certo? Então tem essas questõezinhas que são muito simples, muito básicas, mas elas é que vão dar base para vocês no andar de vocês aí, tá certo? Então a gente já viu algumas situações, né? E isso vai trazendo para vocês essa facilidade aí no andar futuro, beleza? Então, eu posso ter tensão sem corrente. Não posso ter corrente sem tensão, tá certo? E a potência? A potência ela só existe
quando existe a corrente e a tensão, tá certo? Porque senão ela passa a ser uma potência mais apenas de projeto, né? A potência em si, ela tem que considerar a tensão e a corrente. Então, vamos voltar na corrente, porque faltou a fórmula, né? Então, a corrente, ela é igual à potência dividido pela tensão, né? Então, se eu tenho a potência, né, que eu tinha feito, já tinha feito a conta aqui já, que é os 4.400 dividido por 220, eu vou ter 20 amperes, que é a corrente que eu preciso colocar o disjuntor, né? Porque o disjuntor ele tem que ser coerente com o volume, né, o fluxo de corrente que vai transitar aí pelo circuito. Então, a potência, ela já é diferente, né? Se as duas outras eram divisões, essa é uma multiplicação. Então, a potência, né, que é o watts, ela é igual à corrente, aliás, a tensão, né, que é o volts, vezes a corrente, que é o ampere. Então, meu watts vai ser igual a tensão vezes o ampere. Então, se eu sei que aqui, né, a minha tensão é tudo 220, aqui em Goiás a gente só tem 220, né, geralmente, a minha potência ela vai ser sempre o 220 vezes a corrente. Né? Então, 220 vezes o ampere. Então, sempre 220 vezes o ampere vai me dar o watts. Tá certo? Então, se eu não tenho a potência de um equipamento, né? Tem uma geladeira velha lá que não tem a etiqueta mais. Como é que eu vou saber qual é a potência dessa geladeira? Eu já tenho a tensão. Eu vou simplesmente medir a corrente. Aí, quando eu multiplico a tensão pela corrente, eu tenho já a potência em watts, tá certo? Então, quando eu tenho qualquer duas das três grandezas, né, eu tenho já qual é a outra faltante, né? E aí começa a encrenca da coisa, né? Porque a potência ela divide em três, tá certo? Então eu tenho a tensão, que é fixa. A tensão ela é a diferença entre dois pontos, né? É a diferença de potencial entre dois pontos. A corrente ela é a quantidade de fluxo de, de elétrons que circula pelo circuito, né? Então, se o circuito estiver aberto, não vai ter corrente circulando, vai ter apenas potência, vai ter apenas a tensão. E a potência é a soma, ela é a soma vetorial das duas. E aí vem a questão das ingresias, que são os outros tipos de potência, né? Potência ativa, reativa e aparente. Só que aí, nesse caso, eu vou passar a bola, né, para o nosso professor especialista Igor, que a partir da próxima aula vai falar com vocês a respeito disso, tá certo? Hoje a gente vai caminhar com segurança só até esse ponto, tá? E eu abro agora, né, um tempinho aí para vocês fazerem as colocações de vocês, sugestões e assim por diante. Estou à disposição de vocês agora. Fez sentido para vocês, pessoal, essa colocação sobre as três grandezas aí? Vocês já sabiam disso? Como é que é? Sabendo agora. Sabendo agora, Paulo? Então você vai aprender muita coisa. Pode preparar aí que você vai aprender, não, né? Que a gente não aprende, a gente desenvolve as habilidades. Você vai desenvolver a habilidade bastante. Por quê? Porque além de você ver essa teoria aqui, o dia que você estiver na prática lá, você vai ver na prática também, né? Como é que mede, como é que vê isso, como é que enxerga, como é que ela se manifesta, né? E assim por diante, tá certo? Então, pode preparar aí que a caminhada é longa, é árdua, mas é extremamente gratificante, tá certo? Professor, estava fazendo atividade lá no site, no EVA, e fiquei com a Ava. dúvida.
na Aham. questão de como é que a gente faz para identificar circuito aberto e circuito fechado. Pois é, você está com Curioso. dúvida porque não viu o conteúdo ainda, tá? Aguarda, Tá. guarda essa sua ansiedade aí, espera mais para o final da unidade curricular, que aí você vai ver o conteúdo primeiro e depois você consegue fazer lá, tá certo? Porque senão Entendi. tá queimando etapa, né? Entendi. Tá certo? Professor, tá me ouvindo? Oi, Foi o Adriano aqui. fala, Adriano. Uma dúvida aqui com a qual eu fiquei é muito parecido com a do Wagner. O que acontece? Dentro do conteúdo programático na plataforma, eu tô indo passo a passo. Fiz a parte dos primeiros passos, depois comunicado. Aí depois eu entrei em conteúdo do curso, que é a primeira parte, que vem antes das videoaulas, que inclusive não estão. A única que tem disponível ainda é a da monitora, certo? Certo, essa é a primeira. Isso. Aí eu entrei em conteúdo do curso, Fundamentos Elétricos, que eu creio que é a primeira parte que a gente vai começar a fazer a leitura, certo? Uhum. E ela já começa com exercícios práticos. Como que a gente vai conseguir executar esses exercícios práticos se a gente ainda não tem nada sobre teoria? Pois é, você está aprendendo a teoria agora. É o que eu te falei lá. Você estava no começo da aula? Sim, eu estou desde o começo. O que Então, eu estou perguntando para o senhor é pelo seguinte, é porque esse é o início de tudo aqui. O início já começa com a atividade prática. aham, é assim mesmo. No Senai você aprende a fazer fazendo, entendeu? Aí o que que acontece? Você vai precisar de algumas aulas primeiro, tá? Você vai acompanhar as aulas web primeiro, depois a prática no presencial, e aí quando você for adquirindo esse conhecimento, você já vai olhando ali e conseguindo fazer, tá? Mas Certo. E até então a é gente uma coisa que precisa de segue. andar junto, tá? Até Você então, não dentro da adianta. plataforma, o que que a gente deve fazer? Você pode ver a apostila. Na apostila tem Uhum. todas as informações, tá? Então você pode Aquele estudar a livro, né? apostila, é o livro didático, tá? É o Então no livro de livro 168 didático, páginas, ele eu tô lendo. aí você vai olhar ali, você pode buscar por tópicos, né? Se você Uhum. está ali querendo saber a respeito de um tópico, como identificar um circuito aberto, como identificar um circuito fechado, você vai Sei. lá na apostila, você consegue ver isso no tópico lá, tá? Então você Tá. consegue fazer isso também. Outra coisa, né, é que você pode buscar esse conhecimento fora também, tá? Você pode, Adriano, Entendido. buscar e ver se o professor corrobora. Fala, você pode trazer para a aula, é, Uhum. é ótimo se fizer isso. Você vê algum site, vê a informação e você traz aqui no momento web. Fala, olha, professor Igor, eu fui em tal site, viu essa informação assim, assim, assado. Procede? Ele vai dar uma checada e olhar. Não, beleza, é isso mesmo, tá certinho e tal. Então, isso vai engrandecendo o conhecimento de vocês. Isso aqui é construído a quatro mãos, tá, Adriano? Não é. Entendido. A gente não tem condição, no mundo de hoje, de ter a pretensão de te passar todas as informações que você precisa, né? Uma vez que a gente tem acesso a essas informações a todo tempo, não é verdade? Uhum. Então a gente precisa de construir junto, tá? Então, parabenizo você por esse esforço. Você já está pesquisando, já está olhando. Então você vai verificar, olhar na apostila. A apostila tem a informação da UC do início ao fim. Então lá tem Uhum. tudo. Se você estiver ansioso, querendo já ver mais coisa, já pode olhar na apostila ali, que lá Não, tem é todas as verdade. informações, tá? A questão não é nem tanto a ansiedade, é um pouco de preocupação, porque a gente olhando pelas planilhas já tem previsão de entrega de SAP para dia 12, semana que vem. A gente ainda não sabe executar nada. Não, você pode ficar tranquilo que se for preciso, né? E geralmente acontece, o professor ele deixa essas SAPs abertas por mais tempo, tá? Geralmente ele vai fechar essas SAPs só na virada do módulo. Então, mesmo que o C termine, ainda fica aberto um pouco, dá para vocês fazer. Uhum. Então, não precisa te preocupar não, que o professor vai Não, organizar isso com entendi. vocês, E tá? Tá. flexibilidade. Então, o professor, ele aqui no momento EAD, ele é o tutor. Então, Uhum. ele tem um papel mais do que um professor, ele vai cuidar do seu aprendizado. Então, Entendi. se em algum momento ele achar que o tempo não está adequado, ele vai ajustar esse tempo, tá? Então, pode ficar tranquilo que o nosso objetivo aqui é treinar vocês para o mercado de trabalho. Se o tempo não for Entendido. suficiente, a gente vai adequar. Tá? Não precisa se É, preocupar, não. Aqui tá não tem ok. ninguém com interesse de prejudicar, muito pelo contrário, tá? Você pode contar com a gente, pode contar com o professor, pode contar no que você achar que seja necessário, que o professor vai estar para te ajudar, tá certo?
Ah, ok. A questão foi só essa mesmo, preocupação, porque olhando as planilhas, SAP para entregar dia 12, a gente sem saber executar nada, ciente de que se entregar atrasado já perde 20% da nota. Então é meio Não, que não, uma pode ficar tranquilo sensação que não vai perder, não. de preocupação. O professor vai organizar com vocês aí, ele vai conversando, ele vai observando. Se teve pouca gente que entregou, a monitora entra em contato, fala para vocês entregarem, o professor estica mais um pouquinho. A gente vai organizando aqui, tá? Ok. Aqui a gente está do lado de vocês, o tempo todo, tá bom? Tá bom, obrigado, professor. Paulo, pode falar, Paulo. Sobre para responder essas questões aí, responde pelo celular, que eu não tenho um computador. A maioria delas, sim. A maioria delas, sim. Mas vai chegar um momento que você vai precisar de computador. Aí, nesse momento, você pode usar o computador lá do Senai, tá? Tá. Obrigado. Wagner, você quer falar alguma coisa, Wagner? Mikael, pode falar, Mikael. Não estou ouvindo. Eu acho que o Wagner está tentando falar e não está conseguindo ativar o microfone, professor. Wagner, eu não estou conseguindo te ouvir, não. Atividade. Isso, pode falar. Agora eu estou ouvindo. Começa do começo. Em questão aí que o rapaz falou sobre as atividades, que igual eu também, só tenho o telefone para responder, não tenho o computador. É a mesma resposta que eu falei para ele. Você pode usar o computador do Senai quando for o momento, tá? Tá, mas aí vai estar disponível quando chegar, quando a gente for lá, vai estar disponível o computador para responder as atividades? Tá, conversa direitinho com o professor do momento presencial lá, que ele organiza para vocês fazerem lá, tá? Tá, obrigado. Se não tiver, vocês procuram o Luciano lá e pede pro Luciano esse apoio aí que ele disponibiliza para vocês, tá? Ok. E se de tudo enroscar, continuar dando quina ainda, fala com a gente aqui que a gente providencia de resolver como é que resolve, tá? Esse livro que você estava falando aí, para acessar ele, é lá naquele quadradinho que aparece no nome biblioteca? Isso, lá na biblioteca. Boa noite, obrigado. Nada, conta com a gente aí, viu, pessoal? Professor, uma pequena ratificação. Esse livro didático aqui, ele está disponível na aba Conteúdo do curso. Conteúdo do curso? Tá aí. Às vezes ela parece mais de um lugar, vocês vai mais de um lugar aí. O AVA, pessoal, lá, o ambiente virtual de aprendizagem, ele não é um bicho, não, tá? Pode futucar lá em qualquer canto que vocês quiserem, que ele não direciona vocês para o lugar errado, não. Pode mexer tudo, abrir tudo que tiver lá, olhar, tá? Fica à vontade. A partir de hoje já vai ter essa aula lá para vocês rever o conteúdo, né? E toda semana vai ser postado a aula lá. O professor vai ver se a aula vai continuar no mesmo dia de hoje, horário, tá? Esse é o que eu tinha disponível para atender vocês, mas a partir da próxima semana, se for o caso de mudar, o link vai estar lá e a monitora avisa vocês também, tá bom? Ok, professor. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês, tá? Foi um prazer estar com vocês, de verdade, um prazer mesmo. Nós aqui da Unidade Digital estamos aqui à disposição de vocês, tá? É uma equipe grande, nós somos aqui por volta de 80 professores, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiver, se o professor titular de vocês não tem esse conhecimento de bate-pronto, tem muitos recursos aqui que ele pode lançar a mão para auxiliar, tá certo? E contem com a gente aqui como parceiro mesmo, tá? Conte como ombreado com vocês aí nessa busca pelo conhecimento, nessa busca por essa titularidade, tá? Então, não tenha receio de falar, de pedir ajuda, se não estiver conseguindo entregar, se não estiver entendendo a matéria. Cara, abra a boca e fala com a gente aqui sem nenhum mistério, sem nenhum desconforto, tá? Não precisa levantar a mãozinha, tá bom? Não precisa ser educado ao ponto de levantar a mãozinha, não. Pode só abrir o microfone e falar, ou interromper, ou deixar para o final, que sempre tem esse espaço aqui para a gente bater papo, beleza? Então, um grande abraço a vocês aí. Deixo agora com o professor Igor. E, no mais, muito obrigado pela oportunidade e até um próximo curso que a gente pode estar junto aí, tá certo?
Igor, pode. Como o professor Elton disse, tá, pessoal? Então, eu vou definir certinho se vai permanecer essa aula no mesmo dia, no mesmo horário. E toda essa informação, se tiver alguma alteração, vai ser comunicado com antecedência, certo? Para vocês. E estamos aqui, sempre para sanar as dúvidas. Se surgiu alguma dúvida durante a leitura do material, certo? Pode ir lá na aba de falar com o professor, então faça pergunta, eu respondo no mais rápido possível, certo? Então, eu estou disponível aqui das 13 até as 22 horas para tirar essas dúvidas, para a gente gerar um bate-papo, certo? Nas próximas aulas, se vocês quiserem trazer exemplos práticos da vida de vocês, da situação que ocorreu, como que se explica esse fenômeno, alguma coisa, é uma discussão legal da gente fazer, beleza? Então, estou sempre aqui disponível para ajudar vocês. Bom, então é isso. Boa noite a todos, bom descanso e até a próxima.